Quer saber tudo sobre a pesquisa bibliográfica? Como que você consulta uma obra em uma biblioteca? Essas e outras questões serão tratadas nessa videoaula de hoje, então me acompanhe até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa videoaula. E eu já peço para que, se esses conteúdos estão sendo úteis para você, deixa um like aqui embaixo, né? Faça sua inscrição em meu canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e deixa um comentário, porque quanto mais você interage comigo, mais motivada eu fico para poder gravar videoaulas para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a pesquisa bibliográfica, né? Uma videoaula voltada para a disciplina de metodologia da pesquisa, que em algumas grades também chama lógica e comunicação. Mas, para além disso, uma videoaula que vai te passar informações úteis, né? Para se você precisa aí desenvolver uma pesquisa de natureza bibliográfica em âmbito da graduação ou da pós-graduação. Ok? A autora de referência do nosso estudo de hoje, né, é a professora Maria Margarida de Andrade, na obra Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. Vou colocar o link aqui embaixo, clica para você conhecer a nossa obra de referência e, quem sabe, fazer este investimento em prol dos seus estudos. A professora Andrade, ela começa nos dizendo, né, por que o estudante da graduação ele precisa dominar técnicas de pesquisa bibliográfica? A professora Andrade, ela fala, né, que a pesquisa bibliográfica ela é uma habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que a pesquisa dessa natureza constitui o primeiro passo para todas as outras atividades acadêmicas. Então, uma pesquisa de laboratório, né, uma pesquisa de campo, ela implica necessariamente em uma pesquisa bibliográfica preliminar, ok? E o que é a pesquisa bibliográfica? É a pesquisa principalmente em livros, né? Principalmente em livros, mas em livros, em capítulos de livros, em artigos, em periódicos, em revistas científicas que contêm aí produções escritas já elaboradas previamente sobre um determinado tema, sobre uma determinada área do conhecimento. E aí, né, a professora Andrade, ela complementa, né, dizendo que seminários, painéis, debates, resumos críticos, né, monografia, nada disso dispensa a pesquisa bibliográfica. E a pesquisa bibliográfica também é obrigatória, né, em pesquisas exploratórias, na delimitação do tema, né, ou de um trabalho de pesquisa, na hora de você fazer citações, apresentar conclusões, você sempre, principalmente na graduação, você vai sempre embasar os seus estudos naquilo que já foi produzido antes pelos grandes nomes da área que você escolheu, os grandes nomes aí da medicina veterinária, do direito, né, os grandes nomes da pedagogia, da educação como um todo. Então a pesquisa bibliográfica serve para você se apropriar daquilo que já foi estudado, pesquisado e escrito sobre um determinado tema. E a principal fonte para você fazer consultas de natureza bibliográfica, hoje, para você fazer a pesquisa bibliográfica, é a biblioteca. Então a gente sabe que a internet avançou muito, que tem portais acadêmicos em que você pode fazer esse tipo de pesquisa, né? Exemplo do Cielo, exemplo do Google Acadêmico, mas a principal fonte de pesquisa bibliográfica ainda é a nossa boa e velha biblioteca, ok? E aí, às vezes o calor fica perdido, né, quando o professor passa uma pesquisa bibliográfica, porque ele não sabe encontrar obras na biblioteca. Então eu vou passar algumas orientações iniciais relacionadas a isso. Primeiro, hoje a gente tem a biblioteca física ou a biblioteca eletrônica, né? A consulta em bibliotecas com livros eletrônicos, você às vezes faz da sua casa mesmo, né, do seu computador, bastando o acesso à internet. Agora, a biblioteca com livros físicos, né, você precisa, na grande maioria das vezes, ir até essa biblioteca para fazer a consulta. Ainda que essa consulta ela esteja informatizada, né, em um sistema, mas você nem sempre consegue fazer essa consulta online. Então, na grande maioria das vezes, você precisa ir até a biblioteca. E a gente tem dois tipos de bibliotecas mais comuns, né, que são as bibliotecas públicas das cidades, que geralmente elas têm um acervo diversificado. Então tem livros didáticos,
tem obras literárias, né? E livros, alguns livros em menor quantidade, de campos específicos do estudo. E a gente tem a biblioteca da sua faculdade, do seu centro universitário ou da sua universidade, que aí já é uma biblioteca que tem mais livros de natureza científica, né, de campos específicos do estudo, e geralmente não tem aí obras literárias, né, não tem livros didáticos, só manuais, né, manuais e livros técnicos costuma ter. Então você tem que saber fazer essa diferenciação. A biblioteca pública da sua cidade, ela tem um acervo mais diversificado, ela pode ser um bom lugar para você buscar obras de lazer, mas ela não necessariamente contém as obras daquela área em que você está cursando a graduação. Já a biblioteca da universidade, ela contém obras de diferentes campos do conhecimento vinculados aos cursos disponíveis no campus, mas ela não costuma ter obras literárias, né? Obras aí que são mais voltadas para a fruição, para o lazer, ok? E aí, os livros estão organizados na biblioteca, pessoal, com base no nome do autor, e aí geralmente é o sobrenome do autor, ok? Eles também são organizados, né? Então tem o fichário de autores, o fichário de títulos ou de obras. Então já é uma outra forma de se localizar, né, as obras, que é pelo nome da própria obra, pelo nome do livro. E elas também estão organizadas por assunto. Então tem o fichário de assuntos. Então você pode buscar em uma biblioteca o livro pelo nome do autor, aí geralmente é pelo sobrenome, pelo último sobrenome, pelo título do livro ou mesmo pelo assunto ao qual aquela obra faz referência. Então você tem que levar aí um dos três, né, e pedir à bibliotecária ou bibliotecário, né? Então sempre faça amizade aí, né, com o bibliotecário ou a bibliotecária, seja educado, porque aquela pessoa tá ali, né, te prestando um serviço, ela pode te ajudar muito na sua pesquisa. A gente tem que tratar todo mundo com respeito. Mas se você tá aí sempre precisando da biblioteca, né, convém você se apresentar, né, para este profissional, para essa profissional, falar o seu nome, o tipo de livro que te interessa, né, o que você estuda, porque certamente essa pessoa vai te dar algumas dicas ótimas em se tratando de obras, ok? E aí, como eu falei, existem essas diferenças, né, entre a biblioteca pública da sua cidade e a biblioteca da universidade. Não tem uma que é melhor do que a outra, vai depender do tipo de consulta que você quer fazer. Geralmente, obras mais antigas, o acervo mais raro, é mais provável, se você mora no interior, que você encontre na biblioteca pública do que na biblioteca da universidade, principalmente se a universidade for uma universidade mais moderna, constituída há menos tempo, ela tende a ter obras mais contemporâneas em seu acervo, mas aí as obras clássicas, geralmente você encontra em bibliotecas de universidades públicas, né? Tem uma parte do acervo especial, ou mesmo em bibliotecas de cidades, né? Algumas têm. Então não tem biblioteca que é melhor ou pior, tem aquela que tem um acervo mais adequado, né, para o que você está precisando ou para o que você não está precisando. Então você tem que ir até a biblioteca fazer consulta, né? Na grande maioria delas elas já estão informatizadas. Então basta aí que você consulte ou peça para algum profissional que lá trabalha te ajudar a consultar pelo sobrenome do autor, pelo tema, né, pelo assunto da obra ou mesmo pelo título da obra, ok? E aí, como que você vai, né, identificar fontes bibliográficas? Você pode consultar em artigos já publicados sobre a temática, né? Quais são os autores que quem escreveu o artigo procurou. Você vê aí quais que são os nomes que mais se repetem em consultas, né, que você faz em artigos já publicados, e aí você deve ir atrás da obra original. Então, só a título de exemplo, vamos supor que você nota, né, que muitos artigos publicados na área da educação trazem como referência Paulo Freire. Estou citando como exemplo porque é um grande nome da educação. Então, o que você vai fazer? Você vai atrás dessa mesma obra de Paulo Freire para poder fazer a leitura e utilizá-la como referência na sua produção, porque possivelmente ele é uma referência aí da área, né? Então, cada campo do conhecimento tem aqueles autores que são citados mais vezes, que eles tendem a ser as referências, e aí você vai ter que ir atrás da obra deles, ok?
Então essa aí pode ser uma outra ideia. Você pode pedir indicações, né, para professores, para pesquisadores de uma determinada área, quais que são as obras e os autores mais indicados para você desenvolver a sua pesquisa. Você pode pedir algumas dicas, né, para a bibliotecária. Olha, quem vem aqui pesquisar sobre tal coisa? Qual que é o livro que essa pessoa mais toma como referência? Então, essas são as formas mais comuns de você buscar fontes bibliográficas. Vendo aí quem são os autores mais referenciados nos artigos da sua área. Segundo, pedindo indicação para os professores e pesquisadores da temática. Ou terceiro, perguntando para o bibliotecário ou bibliotecária quais são os autores que as pessoas mais buscam sobre um determinado assunto, ok? E por fim, para a gente finalizar, né, eu já adiantei no início da videoaula que a gente sempre pensa em pesquisa bibliográfica, em fonte bibliográfica com base em livro, mas existem outras, né? Então a professora Andrade, ela nos aponta, né, que podem ser documentos para fontes bibliográficas, os documentos manuscritos, né, em bibliotecas com acervo mais raro, tem documentos manuscritos, documentos impressos, né, livros, revistas, jornais, catálogos, anuários sobre um determinado tema, documentos mimeografados, xerocopiados, né, que reproduzem outros documentos, que reproduzem gravações de áudio e vídeo. Também podem ser fontes bibliográficas, né, cartazes, documentos cartográficos, né, mapas, a depender do tema. E, por fim, vale lembrar, né, que existe aí uma diferente classificação quando a gente fala dos livros, né, das fontes de pesquisa bibliográfica, quando a gente fala dos livros. Existem aí os livros de leitura corrente, né, que segundo o professor Antônio Carlos Gil, citado pela professora Andrade, são aquelas obras de literatura, né, em seus diferentes gêneros, romance, poesia, teatro, são obras, existem as obras de divulgação, né, existem as obras científicas, técnicas de vulgarização. Então a gente tem diferentes, quando a gente fala em livros de leitura corrente, a gente tem diferentes gêneros de livros, né, diferentes gêneros literários, e cada um serve para uma proposta específica, ok? E aí, você sempre que possível, nas pesquisas acadêmicas, você vai priorizar livros de leitura corrente que trazem aí uma proposta científica, ok? Que utilizam uma linguagem própria da ciência, né, e são destinados aí para autores de uma determinada área. A gente tem também os periódicos, né, que são jornais e revistas que são voltados aí para a atualização das informações. E a gente tem também os periódicos de natureza científica, que você sempre que possível vai priorizar, ok? A gente ainda tem impressos diversos, né, boletins, informativos de empresa, estatutos de entidade, que também são fontes bibliográficas que você pode analisar, né, a depender do caso. E por fim, nós ainda temos aquelas obras, aquelas fontes bibliográficas que são obras de estudo, né, os famosos manuais. Então, tratados, manuais, monografias que já foram produzidas a respeito daquele tema, né, teses, ensaios, dissertações, dentre outros, ok? Deixe o seu joinha se você gostou, se você compreendeu. Um grande abraço e até mais!